Olá, meu nome é João Vitor Genaro, sou estudante do terceiro ano de Medicina da Universidade Paranaense e eu venho através desse vídeo apresentar para vocês a nossa temática, a qual foi a automedicação com anti-inflamatórios não esteroidais e suas implicações gástricas. Então esse trabalho ele foi produzido por mim, pelas minhas colegas Maria Luísa, Maria Fernanda e Niara, através da orientação do nosso professor e doutor Paulo Roberto Scarpante. Bom, então para dar início ao nosso trabalho, como a grande maioria sabe, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são medicamentos que são muito comuns, tá? Utilizados para aliviar dor e diminuir inflamações. Então, o seu uso inadequado e excessivo, ele vem gerando muitas preocupações acerca de suas reações adversas e também seus efeitos na saúde pública. E nesse cenário, então a atenção farmacêutica ela tem um destaque como uma ferramenta essencial para garantir o seu uso racional, visando proporcionar melhores resultados terapêuticos para os pacientes. Então, no decorrer do nosso trabalho, a gente vai falar um pouco mais sobre essas situações. O objetivo do nosso trabalho é basicamente analisar e sintetizar evidências disponíveis sobre as gastropatias associadas com a automedicação desses fármacos. Bom, então como já foi dito, essa classe de medicamento ela é uma das mais utilizadas no mundo, tá? E ela é usada no tratamento de inflamações, dor e edema, tá? De situações um pouco mais graves como osteoartrite, artrite reumatoide e também doenças um pouco mais agudas e de menor gravidade, o que está mais presente no nosso dia a dia. Resfriados, dores de cabeça, cólicas e também distúrbios musculoesqueléticos. E é amplamente reconhecido que esse uso inadequado ele gera uma questão significativa na área da saúde, principalmente no contexto da atenção farmacêutica. Então, para ficar um pouco mais evidente, foi feita uma pesquisa onde entrevistaram 180 pessoas e dessas 180, 170, o que representa 94% desse total, eles afirmaram que adquirem medicamentos sem a necessidade de receita médica, o que fica evidente a importância do controle desses fármacos. Bom, então o uso inadequado e sem prescrição médica, ele é chamado de automedicação. Essa prática ela é caracterizada pela prescrição de determinado fármaco por uma pessoa que não tem uma qualificação. Pode ser um familiar ou até mesmo um amigo. E isso pode parecer inconsequente, mas pode sim trazer muitos malefícios para aquele paciente. Tá? E convém lembrar que os AINES de venda livre eles estão altamente associados com o risco de toxicidade gastrointestinal e também de insuficiência renal, principalmente em pacientes idosos. Bom, então como que atua os anti-inflamatórios não esteroidais? Eles basicamente inibem a produção de prostaglandinas, tá? Que são essenciais para o processo inflamatório. Então eles competem pelo sítio ativo das enzimas ciclooxigenases, tanto a COX-1 quanto a COX-2, que são enzimas responsáveis por iniciar um processo inflamatório, então eles bloqueiam essas enzimas e inibem esse processo. Tá? A COX-1 ela é conhecida como fisiológica, porque ela está presente em quase todos os tecidos, e ela é muito importante porque ela participa da proteção gástrica, da agregação plaquetária, da homeostase vascular e da manutenção do fluxo sanguíneo renal. Já a COX-2 ela é uma enzima indutiva, então ela depende das citocinas pró-inflamatórias para entrar em ação. Então ela está presente apenas nos locais de inflamação. E com relação aos efeitos adversos desses fármacos, principalmente pela inibição da produção de prostaglandinas, como eu disse, a COX-1 ela é responsável pela proteção gástrica. Então, se você tem um uso indiscriminado desses fármacos, essas enzimas elas vão estar inibidas e isso diminui a proteção gástrica. Tá? E isso a longo prazo pode trazer muitos efeitos indesejáveis, como pirose, gastrites, dispepsias, úlceras gástricas e duodenais, sendo complicações graves que podem levar à morte se não forem conduzidas ou diagnosticadas corretamente. Tá? Então isso fica evidente a importância do uso controlado desses fármacos e sob a prescrição médica. Bom, então o que a gente conclui com isso? Que apesar desses fármacos eles serem amplamente utilizados, porque ele tem uma alta eficácia no combate à dor e à inflamação, o seu uso excessivo e sem uma orientação adequada, ele pode trazer danos à mucosa do estômago, o que gera sangramentos, formação de úlceras e também insuficiência renal. Então esse cenário ele acaba se agravando diante da elevada prática de automedicação no Brasil. Então a gente reforça a necessidade de um uso responsável e sempre acompanhado por uma orientação médica. Então essas são as nossas referências e nós agradecemos pela audiência de todos. Tenham um bom dia.